Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a validação do diploma de cozinheiro na Austrália. Então, se você é cozinheiro no Brasil, pretende vir para a Austrália, ou chegou na Austrália, é cozinheiro e pretende validar o seu diploma, esse vídeo é para você. E antes de começar o vídeo eu queria falar algumas coisas. Primeiramente, eu não sou agente de imigração, então eu recomendo todo mundo a conversar com um, pois cada caso é um caso. O que eu posso fazer nesse vídeo é falar para você sobre a minha experiência e ajudar vocês falando todas as perguntas que eles me perguntaram na prova final para tirar o meu diploma. Lembrando que não apenas cozinheiros fazem essa prova. Na Austrália existe uma lista chamada DAMA, que significa Designated Area Migration Agreement, ou seja, são as áreas que o governo está precisando de trabalhadores para trabalhar. Essa lista é liberada todo ano e cozinheiros e chefes estão sempre na lista. Lembrando que não é todo mundo que é cozinheiro que faz a prova. Eu tenho amigos que são médicos, advogados, dentistas e chegam na Austrália e depois de conversar com a agente de imigração, eles descobrem que o melhor caminho para eles é fazer um curso de cozinheiro e tirar o diploma de cozinheiro por causa do visto. Então existem muitas pessoas que chegam aqui do Brasil com uma formação totalmente diferente e seguem a carreira da gastronomia por 3, 4 anos, porque desse jeito é mais fácil e mais rápido de conseguir um visto permanente. Para você trabalhar como cozinheiro, você não precisa do diploma. Você pode simplesmente entrar numa cozinha e trabalhar, assim como em qualquer outro lugar do mundo. Mas para vistos e para crescer na Austrália ou virar chefe de cozinha ou chefe executivo, o diploma é sim necessário. Vamos lá, a gente tem dois casos. Você é formado em gastronomia ou você não é formado em gastronomia. Se você é formado em gastronomia, que é a opção número 1, você precisa mostrar 3 anos de contra-cheques, sendo que um desses anos precisa ser na Austrália ou na Nova Zelândia. Mas aí vai depender da entidade que você vai validar esse diploma e do seu caso especial que vai ser conversado com o agente de imigração. Vamos para o segundo caso. Você não é formado em gastronomia. Você precisa de no mínimo 5 anos de experiência e 3 desses anos precisam ser na Austrália. Tudo comprovado, tá bom? Então, sabe aquele caso que você trabalha como chefe, mas na sua carteira está auxiliar de cozinha? Esses casos não valeriam. A validação do diploma se chama Skills Assessments, que eu coloquei aqui na capa desse vídeo. E significa assessoria de habilidades. Então eles vão checar se você realmente tem as habilidades que você fala que tem. Na hora de escolher a empresa para fazer o seu diploma, também vai depender. Eu fiz pela VETACES, que também está na capa desse vídeo, mas você pode fazer pela William English e pode fazer pela Victoria University, além de outras empresas pequenas também. Mas, de novo, tudo vai depender da conversa com o advogado. Como todo mundo sabe, eu moro na Austrália e eu saí do Brasil porque eu não estava satisfeito com a minha qualidade de vida e eu sempre quis explorar o mundo. Nessa questão de vistos, exige muita burocracia e muito foco. Então é muito comum as pessoas virem para cá e se iludirem achando que vão viver maravilhas e acaba simplesmente trabalhando todos os dias da semana só para pagar o visto. Então o foco é essencial desde o começo. Agora vamos para o processo. O processo é muito burocrático, custa entre 3 e 4 mil dólares e vai durar cerca de 60 a 90 dias. Se por outro lado você não tem faculdade de gastronomia e deseja cursar aqui, o custo mais barato custa em torno de 20 mil dólares por ano, que é pago trimestralmente ou semestralmente. O curso é muito bom e te dá bastante experiência, mas o lado ruim é que você tem que ir para aula 3 ou 4 vezes por semana e faz com que você não tenha tanto tempo de trabalhar e juntar a grana para pagar o curso. Vamos lá, você decidiu o curso que quer fazer, decidiu a validação, falou com o agente de imigração e está pronto para aplicar. De novo, 3 a 4 mil dólares e cerca de 60 a 90 dias. O processo vai ser muito burocrático. Por quê? Porque todos os documentos que você tem que mandar têm que ser registrados em cartório na Austrália e eles têm que ser traduzidos também em cartório na Austrália. Depois de mandar todos os contra-cheques de 5 anos ou 4 anos, ou independente de quanto eles pedirem, eles vão pedir fotos antes, durante e depois do trabalho, nos seus respectivos lugares que você falou que trabalhou. Fotos com a sua família cozinhando, foto com seus amigos cozinhando, além de pedir para você montar menus e
mandar vídeos de você cozinhando. Além disso, você precisa de uma carta de referência de cada empregador, cada lugar que você trabalhou, também registrada em inglês. Cada papel na Austrália traduzido por tradutores oficiais custa em torno de $40. Então põe aí mais uns $400 só de papel assinado. Depois disso, eles vão pedir para você fazer um curso de boas práticas em inglês, curso de primeiros socorros e curso de servir bebidas alcoólicas responsavelmente, que é o RSA. Depois de mandar todos os documentos, cerca de 40 dias depois, se não tiver nada errado, o meu ficou indo e voltando toda hora. Assim que você manda, eles vão te dar o approval, eles vão falar que está tudo ok. Assim que estiver tudo ok, você vai passar por uma prova teórica ou prática. Eu resolvi fazer a teórica porque a prática eu teria que pegar um avião para ir para outro estado cozinhar e eu não tinha dinheiro na época. Na época que eu fiz a prova, eu já tinha 6 anos de experiência de cozinha e mesmo assim a prova não foi fácil. Uma amiga minha passou pela prova alguns meses antes e ela me falou todas as perguntas que iam cair na prova e eu estudei antes de ir para a prova. Então, mesmo com a experiência e com faculdade de gastronomia, você precisa sim estudar. Então vamos para as perguntas? Mas antes disso, dá o like, se inscreve no canal, que assim eu consigo fazer o meu conteúdo chegar para mais pessoas. A prova tem duração entre 2 e 4 horas e a minha prova durou cerca de 2 horas e meia. Lembrando que a prova é em inglês, então você precisa saber falar tudo que eu vou conversar agora em inglês. Se alguém tiver alguma dúvida de como conversar em inglês sobre esses pratos e assuntos específicos, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Vamos lá, primeira pergunta. O que você faz quando entra na cozinha e como você limpa a cozinha? Essa pergunta você vai falar um pouco do seu dia a dia, eu ligo o fogão, eu ligo a coifa, eu checo se está tudo limpo, eu sanitizo as bancadas. Então para tudo isso você vai ter que seguir as leis da Austrália. Então você vai ter que dar uma pincelada, estudar um pouco sobre as leis de limpeza e segurança da Austrália. Para ter certeza que eles sabem o que tu está falando, eles vão perguntar a marca dos produtos. Então, por exemplo, qual a marca do sanitizer, do sanitizador que você usa? Qual a marca do seu fogão? Qual a marca das bancadas? Você não precisa saber tudo, mas é importante que você mostre confiança e saiba o que você está falando. Segunda pergunta, temperaturas. Então, além das temperaturas de carne, eles vão perguntar para vocês as temperaturas da geladeira. Então, quando você tira as temperaturas, onde você grava, onde você faz o record, né? Onde você anota as temperaturas, com qual frequência você anota as temperaturas e os motivos nos quais você anota e os motivos nos quais você faz a temperatura. Então a resposta para essa pergunta é: a gente faz a temperatura para checar se não tem nada errado com as geladeiras, assim cuidar do ambiente e da comida. E essas temperaturas são feitas 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e antes de ir embora na cozinha. Então quando chega, no meio do dia e quando vai embora. E tudo isso é anotado numa ficha que fica guardada para quando o inspetor de cozinha chegar na cozinha. Claro que ninguém faz 3 vezes por dia, mas você tem que mostrar que você pelo menos tem o conhecimento que isso precisa ser feito. A questão de temperaturas de legumes, eles vão perguntar para vocês das bactérias. Então as bactérias elas se proliferam entre 5 e 60 graus. E aí você tem que saber também, o frango, sabe aquelas coisas que a gente estuda na faculdade, como o frango precisa cozinhar 75 graus por 15 minutos, a carne vermelha precisa cozinhar, eu nem lembro, 69 graus por 15 minutos. Você tem que saber tudo isso. Então todas aquelas regrinhas chatas, você tem que saber tudo na ponta da língua. Aí eles vão começar a perguntar questões mais burocráticas, como fazer uma tabela de funcionários, como você organiza o horário dos funcionários, o que você faz quando os funcionários começam a brigar. Me conta alguma história de algum funcionário que você teve um problema. Como você faz as fichas técnicas, como você faz as fichas de prep, como você organiza a sua cozinha e os seus preps para o dia. Então tudo isso também tem que estar na ponta da língua. Uma coisa que não aconteceu comigo, mas pode acontecer, e tá no site também, é que eles podem te dar uma receita e pedir para tu fazer alguma coisa com isso. E essa receita pode estar errada. Então, por exemplo, eles te dão uma receita de donuts e eles vão falar que para uma receita de 1 kg de farinha tem 700 gramas de açúcar. Então você tem que, ou
15 ovos. Então você tem que notar que 700 gramas de açúcar para 1 quilo de farinha é muito açúcar. E 15 ovos, 10 ovos para uma receita de donuts também é muito. Mas você precisa saber, ter uma noção de quanto que aquela receita vai dar, que é o yield. Então, quanto que aquela receita vai fazer? Você tem que parar e fazer o cálculo e conseguir responder para eles que você entende que uma receita pode estar errada e mais ou menos o volume daquela receita. Então, se eles te derem uma receita de 1 kg de farinha para donuts que faz 80 gramas, vai fazer cerca de 10 donuts, né? Então, assim, se eles te falarem que é um casamento para 100 pessoas, tu vai ter que saber falar se dá para fazer ou se não dá para fazer. Outra pergunta que eles me perguntaram foi qual a diferença entre gado de pasto e gado de ração. Então você tem que saber explicar isso. Então a cor da carne, o gado, a textura, o gosto. E aqui na Austrália é muito normal falar sobre grass-fed e grain-fed, que é o grão e a grama, então o pasto. Então você precisa ter um conhecimento básico sobre o assunto. Eles também podem te dar um exemplo de uma cozinha, então eles podem falar um evento, ou um evento de canapés, ou um casamento, e eles vão te descrever a cozinha e vão perguntar quantos cozinheiros você precisa para aquele sistema. Você não pode responder poucos e não pode responder muitos, então tem que ser uma média ali do seu sistema. E aí você explica um pouquinho também por porquê da sua resposta. Outra coisa, todas as perguntas que eu fiz até agora, que eu falei para vocês, eles vão perguntar exemplos dos lugares que vocês trabalharam. Então é muito legal, além de dar a resposta, falar um pouco sobre os exemplos que vocês sentiram na pele. Próxima pergunta, como treinar o staff? Então eles vão te dar exemplos e vão querer que você explique como o treinamento de staffs vai acontecer na sua cozinha. Onde guardar coisas na geladeira? Então aquela questão dos crus embaixo, os cozidos em cima, o porquê, porque eles podem pingar no cru e o cru ainda vai ser cozido. Então você pode colocar os assados em cima. Então vai perguntar onde que você coloca peixe na geladeira, que é embaixo, onde você coloca carne, nunca perto de peixe, nunca misturar nada. Vão perguntar sobre as cores das tábuas, vão perguntar sobre sistemas. Então, essa coisa básica assim de cores, de limpeza, vai ser perguntado e não é difícil, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas você precisa dar uma pincelada em tudo isso. Além disso, eles vão perguntar como estocar e o que fazer para consertar. Por exemplo, eu tenho um balde de cenoura e alguém colocou um frango cru em cima e o frango pingou. O que você faria nesse caso? Então, ou você pode lavar, ou se caiu muito sangue, você teria que jogar fora, não tem jeito de acessar isso por causa da salmonela. Então mesmo se caiu um pingo, a gente teria que testar ou mandar para o laboratório por causa da salmonela, ou cozinhar a cenoura a 70 graus por mínimo 15 minutos. Então tem todas essas questões de cozimento que você precisa saber. Vão perguntar também sobre o FIFO, que é First In, First Out, que é o primeiro que chega, é o último a sair, e você também precisa saber dessa regra. Então tudo que é condimentos novos, eles são colocados atrás no almoxarifado e organizar para você usar o mais antigo primeiro. Outra lei aqui da Austrália é a 2-4-hour rule, que é a regra da 2 e 4 horas. Então tem um sisteminha bem legal que vocês botarem no Google, vai ter uma tabelinha bem bonitinha assim que fala 2 horas o alimento pode voltar para a geladeira ou ser servido depois de cozinhar. Depois que ele já voltou para a geladeira, ele pode sair e ser cozido de novo por 2 horas, mas daí ou você serve ou joga no lixo. E a regra de 4 horas é, saiu da geladeira, ficou 4 horas fora, você ou serve acima de 75 graus ou joga no lixo, não pode voltar para a geladeira. Então, além do FIFO, a 2-4-hour rule precisa estar na ponta da língua. Vão perguntar sobre utensílios de cozinha. Então, por exemplo, você pegou um chinois para passar o caldo. Você tem que saber o que é um chinois. Vão perguntar também sobre porções. Então, eles vão te dar uma quantidade de carne, uma quantidade de vegetais e você vai ter que meio que porcionar para o evento de número de pessoas que eles vão te dar. Vão te perguntar partes do serviço também. Então, entremetier, amuse-bouche. Também sobre questões relacionadas aos cozinheiros, como garde-manger, boulanger, pâtissier, e você tem que saber toda essa burocracia também, esses nomes em francês. Além disso, eles vão te perguntar sobre os cortes de legumes, que é muito básico. Então a questão do chiffonade, julienne, brunoise, e além daqueles cortes de batata que ninguém lembra, que tem um nome tudo diferente. Vão te perguntar sobre o manuseamento da máquina de lavar,
e como fechar a sua cozinha. Então você tem que saber todos os processos corretos para o fechamento, limpeza e segurança da cozinha, como checar tudo antes de ir embora, checar se tudo foi desligado, mesmo que alguém já falou, ter 2 pessoas para assinar, botar os equipamentos virados de cabeça para baixo por causa da água, secar toda a água depois de limpar antes de sanitizar, usar água quente, assinar tudo, fazer pedido. Então assim, todas essas questões também têm que ser faladas. Agora que a gente falou de segurança e de sistemas e de limpeza, a gente vai para a parte técnica e aí começa a parte maçante da entrevista. Primeira pergunta: quais são os molhos base da cozinha francesa? São 5: bechamel, velouté, holandês, d'espanhol e molho de tomate. E depois disso eles vão falar para tu escolher um, ou eles vão escolher, e você precisa dar os seus derivados. Então, por exemplo, molho branco, você pode falar que tem um molho de queijo, mas tem que saber o nome do molho de queijo em inglês e em francês. Holandês, você pode fazer béarnaise. Então você tem que saber as derivações dos molhos. Pães e fermentos. Qual a temperatura que o fermento para e sobe? Qual a temperatura que o fermento raise, né, que ele cresce, que é a 26 graus? Qual a temperatura que ele morre? Lá pelos 34, o fermento não está mais ativo. Então todas as perguntas tem que saber também, e eles vão te pedir alguma receita de um pão. Eu dei a minha receita do pão focaccia. Então isso é uma coisa que você tem que saber, pelo menos a base de receitas de pães. Pergunta: quando o inspetor chega, o que você faz? O que você mostra para ele? Então você vai mostrar todas as temperaturas da geladeira, todos os sistemas, ele vai olhar o ralo, vai olhar embaixo das bancadas, a máquina de lavar, se tem água quente, se tem toalha para secar a mão, se tem sabão. Então todas essas perguntas também sobre inspeção de cozinha vão estar na prova. Segunda pergunta: caldos. Os caldos são essenciais para a cozinha e foi uma das perguntas que eu errei. Acho que foi a única pergunta que eu errei. Eu estava conversando com ele e ele perguntou caldo de legumes, como é que faz, quanto tempo cozinha, caldo de carne, demi-glace, jus, até que ele chegou no caldo de peixes, o fumê. E aí ele me perguntou quanto tempo se cozinha um fumê. E eu não sabia, eu não lembrava, porque eu não faço um caldo de peixe há 10 anos. E eu falei 2 horas, que é o tempo do caldo de legumes, de 2 a 4 horas. Eu falei 2 horas. Ele olhou pra mim com uma cara assim, eu falei, eu errei, né? Desculpa, era a única pergunta que eu não sabia. E aí ele falou, ó, tu não precisa te preocupar, porque tu tá indo muito bem. Mas o fumê, ele se cozinha por apenas 20 minutos. Porque além de 20 minutos, o osso do peixe solta uma toxina que é carcinogenic, que é cancerígena. Sobremesas, eles vão sim te perguntar sobre sobremesas. Eu não lembro exatamente o que me perguntaram, mas eles podem perguntar qual sobremesa tu colocou no menu, quantas sobremesas você já fez, você já criou alguma sobremesa? Dá alguma receita pra gente de sobremesa. E pode ser qualquer coisa, uma coisa bem... porque assim, você não tá fazendo a prova para pastry chef, para confeiteiro, você está fazendo a prova para cozinheiro. Então só um basicão ali já é show de bola. Como lidar com fornecedores e suas mercadorias? Então, checando a validade, checando o pacote, checando a temperatura, para mandar de volta, qual é a sua relação com os seus fornecedores. É uma pergunta também muito comum de perguntar na prova. Vão te perguntar sobre os métodos de cozimento ou de cocção, que são 16. Então, grelhar, assar, vapor, etc. Eu nem sei todos os 16. Mas eles vão te perguntar um pouco de cada um, tu não precisa falar os 16, mas eles vão falar assim, você tem confiança, você tem experiência em grelhar? O que você já grelhou? Como você grelha? Então você pode falar, eu fazia hambúrguer, 2 minutos de cada lado, aí eu checava no meio, eu checava... Dá um caô também, eu checava a temperatura em cada hambúrguer que eu fazia, tem que ser bem burocrático. E aí eles vão te perguntar sobre vapor, o que você já cozinhou no vapor, como você faz. Então alguns 3 ou 4 exemplos de modos diferentes de cocção também caem na prova. Como fazer maioneses e os seus derivados? Pergunta básica também, eu não vou falar muito porque você tem que saber receita de maionese se você tem pelo menos 5 anos de cozinha. Próxima pergunta é saladas, então saladas clássicas como niçoise, Waldorf, Caesar, e precisa sim saber todos os ingredientes que vão nessas saladas. Eu decorei apenas essas 3, mas quanto mais saladas você souber, melhor. Lembrando que tem que ser salada clássica, não adianta ser a salada de batata. Branquear, você tem que saber branquear.
que é largar em água fervendo e depois dar o choque em água fria. E aí o bônus que eu falei para eles, que eu estudei na época, foi falar sobre a transição das moléculas de clorofila e de carbono. Então a agitação das moléculas quebrando a célula e saindo a molécula de clorofila e o carbono encolhendo e ficando por dentro, assim a cor fica mais verde e os nutrientes saem. Então assim, falar um pouco sobre isso, eles ficaram muito felizes que eu sabia falar isso. Agora vamos falar de aves. Então assim, a gente falou um pouco de carne de boi, carne de porco, eles vão perguntar de aves, eles vão perguntar de peixe, às vezes são umas perguntas abertas, como quais os tipos de ave que você conhece? Então, por exemplo, eu conheço galinha, galinha da Angola, avestruz, codorna, eu conheço pombo, que eles comem na França. Então você precisa saber. E aí eles vão pedir para você escolher 2 ou 3 desses e falar como você cozinharia para um evento. Além disso, eles vão perguntar para você separar as carnes. Então, por exemplo, você consegue me falar onde é o filé de boi? Você consegue me falar onde fica a picanha de porco? Então é muito normal. Mas você também não precisa saber exatamente, fica entre a alcatra e a maminha. Não, você simplesmente fala, fica no traseiro, fica no dianteiro. Então é uma conversa mais assim, porque você não é um açougueiro, você é um cozinheiro. Então, quanto mais coisas você souber sobre o assunto, melhor. Por exemplo, quando eles me perguntaram de peixe, tem um açougueiro de peixe aqui muito famoso que ele fala muito sobre peixes. Então ele faz carré de peixe com os ossinhos para cima, ele faz peixe no sous vide. Então quando eu tô falando de peixes, eu dou exemplos de peixes, nome de peixes, ceviche e isso, e fala do cara. Então quanto mais você falar, melhor. Mas também tenta ser conciso. Eles não estão esperando uma resposta curta, exatamente o que eles perguntam. Qual é a temperatura do fermento? 26. Não. Quando eu estou na cozinha, eu coloco o pão para trabalhar e eu coloco uma água gelada, eu coloco um cubo de gelo e aí eu checo a temperatura depois de meia hora e aí se está entre 24 e 26 eu paro de bater o pão. Então assim, é uma conversa, você não pode simplesmente dar uma resposta concisa e curta e também não pode dialogar meia hora sobre uma resposta. A dica que eu dou aqui é ficar nesse meio, porque o que aconteceu comigo foi toda vez que eu respondi uma pergunta, eles já pulavam 4 ou 5 perguntas. Então, quando eles me perguntavam do branquear e eu falei sobre a molécula de carbono, eles já pularam, tipo, eles iam me perguntar como é que faz, como faz, pra que faz. Eles perguntaram assim, você sabe branquear? E eu falei, blá 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 blá, carbono, clorofila e bom, e o chefe cozinha. E eu falei, beleza. E aí eu pulei quase meia hora de conversa e de prova em uma questão. Restrições alimentares. Então eles vão te perguntar se você tem conhecimento sobre restrições alimentares e o que você faria. Então, por exemplo, monte um menu pra gente. E aí depois de eu montar o menu, ele falou assim, tá, mas tem uma pessoa que é judaica, então a gente não pode servir manteiga com carne. Então se a pessoa é kosher ou se ela tem intolerância à lactose, então você tem que dar uma administrada no menu e uma alterada para servir essas pessoas. Além disso, eles vão te perguntar sobre canapés e eventos. Então eles vão te perguntar, por exemplo, você tem conhecimento sobre canapés? Você fala, sim, eu tenho, já fiz canapés algumas vezes nos restaurantes. Quais canapés que você costuma fazer? Me dá opções vegetarianas e opções de carne. Você usa o pão como base? E se não fosse o pão, qual item você usaria gluten free, que é sem glúten? Então essa conversa aí também sobre restrições e canapés meio que junto. E é isso, galera. Essa foi a prova do VETA-CES que eu fiz 7 anos atrás ou 6 anos atrás aqui na Austrália. E o interessante disso é quando tu é imigrante, essa validação só dura 3 ou 4 anos. Então eu tive que fazer de novo depois porque eu tive um problema no meu visto. Então eu fiz a prova da VETA-CES e a prova da William Anglese. Então as provas foram muito parecidas. Então eu tenho uma base muito boa para falar para vocês exatamente o que cai na prova. Se vocês estudarem tudo que eu falei nesse vídeo, decorarem tudo, então colocar na parede, decorar, fazer musiquinha e decorar o nome dos ingredientes em inglês, vocês vão passar na prova sem problema nenhum. A prova não é difícil e eu não quero assustar ninguém. É simplesmente uma burocracia, tá bom?
Provavelmente, se você vai fazer essa prova, você vai estar trabalhando na Austrália por alguns anos já, ou alguns meses, 6 meses, um ano, e isso vai fazer com que você tenha mais confiança na hora de falar inglês e na hora de decorar o nome dos alimentos. Lembrando que tem muita gente que fala o inglês muito mal e passa na prova. Então a questão não é sobre inglês. A questão é saber se você mentiu ou não, se você sabe realmente cozinhar e se você tem aptidão para ganhar o diploma de cozinha sem ter que estudar de novo, tudo de novo, assim como você estudou no Brasil. Tá bom? Eu sou o Ícaro Conceição e se você gostou desse vídeo e eu te ajudei de alguma forma, dá o like, se inscreve no canal que vai ter muito mais por aqui.